A camuflagem é uma proteção integrada essencial para a sobrevivência na natureza. É só dar uma olhada nessa imagem. Você consegue identificar o tigre? E sim, estou falando sobre o maior felino listrado preto e laranja do mundo. Que tal agora? Isso pode parecer um truque de Photoshop, mas tecnicamente o tigre tem duas cores. Como isso é possível? Esses predadores desenvolveram uma camuflagem em duas etapas, incrivelmente impressionante. Aos olhos humanos, os tons laranja e vermelho da pele do tigre se fundem bem em lugares com a vegetação rasteira. Mas para a presa favorita de um tigre, sua pele laranja, na verdade, parece verde. Isso acontece porque animais como veados e javalis são dicromatas. Em 2019, o Journal of the Royal Society Interface publicou uma pesquisa usando um algoritmo de aprendizado em uma máquina para simular a aparência do mundo dos dicromatas. Eles explicaram como os dicromatas têm apenas dois tipos de receptores de cores em funcionamento em seus olhos, tornando eles cegos para o vermelho-verde. Isso significa que, para um cervo, os tigres se misturam ao ambiente da floresta verde quase perfeitamente. Isso dá a eles a vantagem de se aproximarem furtivamente antes de atacar a presa, ao mesmo tempo em que pode se esconder na vegetação rasteira, onde são mais caçados pelos humanos. Este é apenas um exemplo incrível de como a camuflagem pode realmente ir além do que você esperava. Com isso em mente, vamos dar uma olhada em algumas das camuflagens mais insanas do mundo. Lagarta-barão. Não é nenhuma surpresa que a natureza produziria uma camuflagem que iria parecer o mais natural. Essa, se você conseguir distinguir, é a lagarta-barão. São nativos do Sri Lanka, Índia e sudeste da Ásia, em lugares onde crescem mangueiras. Com uma longa linha branca nas costas e uma coloração perfeitamente verde, essa lagarta é capaz de se misturar bem no meio da folha de uma mangueira, como você pode ver. As linhas ao longo das protuberâncias emplumadas em suas costas até mesmo imitam as nervuras brotando da folha. Isso mantém ela escondida de predadores, até que esteja madura o suficiente para começar a metamorfose em uma borboleta. Eu acho que isso prova que você realmente é o que come. Tanque invisível. Aqui está uma pergunta para você. Como algo que pesa 35 toneladas, mede 7 metros de comprimento, 2,70 de largura e 3,60 de altura, também pode ser invisível? Essa parece uma pergunta que só os poloneses podem responder. Afinal, eles projetaram o primeiro tanque invisível do mundo. Como a guerra avançou para incluir táticas tecnológicas, este super design elegante está mudando com o tempo. O tanque PL-01 Andrews é revestido por um material classificado especial que absorve as ondas de rádio, tornando ele invisível para a tecnologia de radar. Ele também incorpora um sistema que reduz sua temperatura de exaustão para enganar os sistemas infravermelhos. Portanto, embora pareça uma armadilha mortal projetada por Elon Musk por fora, uma imagem de radar fará você acreditar que não é nada mais do que um carro normal. Resumindo, isso aí está mais perto de uma ave de rapina Klingon do que de um tanque. Alguém pode dar um toque nos americanos para não irritarem os poloneses? Leopardos. Os leopardos são os mestres indiscutíveis da camuflagem natural. Não acredita em mim? Dá uma olhada nessa imagem. Eu vou te dar 5 segundos para tentar ver o leopardo. Preparado? Você viu? Você pode apenas ver o seu rosto aqui. Graças a milhões de anos de evolução, os leopardos podem se fundir em seus arredores sem esforço, que variam de encostas de montanhas nuas a selvas densas. Os fotógrafos podem passar até 3 anos procurando por apenas um vislumbre desses gatos incríveis na natureza, atingindo altitudes de 5.000 metros e temperaturas de menos 30 graus. Não é à toa que demore tanto para encontrar eles. Safirina do mar. Agora você vê, agora você não vê. Eu juro que não usei Photoshop. Este é um copépode pouco conhecido chamado safirina do mar, um pequeno parente de caranguejos e lagostas que troca entre cores brilhantes, iridescentes e quase invisíveis. Este é um nível de camuflagem que a maioria dos animais só pode sonhar em desenvolver. Mas como isso funciona? Essa espécie de copépode possui camadas microscópicas de cristais em forma de favo de mel, construídas em sua pele, que formam um sanduíche de camadas de citoplasma. Dependendo do espaçamento dessas camadas, a luz reflete de forma diferente nas costas desses animais. Quando a luz do sol atinge a concha em um ângulo de 45 graus, a luz que reflete de volta muda do espectro de luz visível para o ultravioleta, fazendo com que pareça que eles fiquem invisíveis, quando na realidade apenas mudaram de lado. Eles podem desaparecer em um piscar de olhos.
Furtividade quântica. De um lado temos camuflagem e do outro, feitiçaria pura. Dê só uma olhada nesse escudo de invisibilidade chamado Quantum Stealth, da empresa Hyper Stealth. A empresa já era líder em designs de camuflagem tradicional, quando, de acordo com seu site, o CEO e o criador acidentalmente tropeçaram em um material com índice de refração negativo. O material curva as ondas de luz ao redor do que quer que esteja ocultando, tornando o alvo invisível e exibindo apenas o fundo. Não só isso, mas funciona em todo o espectro visível e térmico, tornando o objeto invisível, até mesmo para a visão noturna e imagens térmicas. Você esperaria que algo assim estivesse no centro do atual avanço militar, mas a patente para isso ainda está pendente, o que significa que o design está na linha de fundo. Se J.K. Rowling colocar as mãos nele, a capa de invisibilidade de Harry Potter pode estar um passo mais perto de se tornar realidade. Operação Camuflagem. Foi comprovado que ocultar uma pessoa, animal ou veículo é totalmente possível. Mas e quanto a uma fábrica inteira? Logo após os ataques devastadores a Pearl Harbor, durante a Segunda Guerra Mundial, os fabricantes de aeronaves Lockheed se reuniram em sua fábrica de aeronaves em Burbank para discutir técnicas de ocultação. Com medo de que a guerra pudesse violar ainda mais as costas da América, o coronel Homer deu a ordem para ocultar a usina por todos os meios necessários. A Operação Camuflagem começou. Os estacionamentos das plantas foram pintados de verde e forrados com folhagens. Árvores falsas foram montadas com penas de galinha com folhas e uma cobertura de tela de arame foi erguida sobre a fábrica principal, com tela pintada. Do ar, a fábrica inteira foi transformada em um subúrbio californiano desavisado. Ainda hoje continua sendo uma das operações de ocultação mais extensas e bem-sucedidas da história. Estava escondido em plena vista. Realmente chocante. Camuflagem Dazzle. Imagens antigas da Primeira Guerra Mundial pintam um quadro bastante sério e sombrio da época. Os navios de guerra e os submarinos parecem incrivelmente ameaçadores, exceto que nem sempre foi o caso. Esses barcos podem parecer que foram vestidos como zebras psicodélicas, mas eles estão na verdade em uma forma de camuflagem chamada pintura Dazzle. Consiste em padrões geométricos complexos que se cruzam e interrompem uns aos outros. Você pode estar pensando que isso é o oposto de camuflagem, mas o objetivo não era esconder o navio, era confundir o inimigo. Negando sombras e distorcendo a perspectiva, os navios ficaram mais difíceis de julgar em termos de alcance, direção e velocidade. Isso significava que as naves inimigas que tentavam enfrentar um navio desses em batalha frequentemente assumiam a posição errada e perdiam difíceis ataques de longo alcance. Além disso, nunca dois navios foram pintados da mesma maneira, mantendo a identidade e a classe dos navios em segredo. Um truque literalmente brilhante. Choco. Ser capaz de se misturar ao seu ambiente é muito impressionante, mas deleite seus olhos com este choco que levou para outro patamar. Não é apenas a sua cor que muda, mas a textura de sua pele e a postura de seus tentáculos imitam perfeitamente os arredores. Os chocos são cefalópodes, fazendo parte da mesma família de onde vem o polvo e a lula. Em sua pele, eles carregam cromatóforos, que são pequenos sacos de pigmento presos a pequenos músculos circulares. Acredita-se que a atividade elétrica do cérebro esteja ligada a esses cromatóforos. Então o choco pode ajustar a sua cor ao seu ambiente e sincronizar os movimentos de seus músculos em milissegundos. O que é ainda mais interessante sobre todo esse processo é que os cefalópodes são daltônicos. Apesar da extensa pesquisa, os humanos ainda estão perplexos com a forma como essa misteriosa família de criaturas marinhas consegue transformar seus corpos em uma camuflagem incrivelmente precisa, embora eles não possam tecnicamente ver as cores. Eles realmente ficam se exibindo enquanto estão camuflados. Dragão marinho folhado. Mantenha os olhos abertos para esse aqui, ou você pode simplesmente perder. Dê uma boa olhada na camuflagem maluca do dragão marinho folhado. Embora intimamente relacionados aos cavalos marinhos, a principal diferença é que este pequeno peixe apresenta apêndices incríveis em forma de folha, que o permite flutuar sem suspeita ao lado de algas marinhas. O desenho desses incríveis brotos folhosos se desenvolve quando o dragão marinho é jovem, mas quando atinge a idade adulta, acredita-se que nem a presa e nem os predadores o reconhecem como um peixe. Isso significa que sua técnica de camuflagem é tão constantemente eficaz que não tem predadores. Eu posso definitivamente ver a vantagem dessa camuflagem, embora eu tecnicamente não consiga ver nada. Postos de observação da Primeira Guerra Mundial. A vida nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial era traiçoeira e assustadora. Qualquer homem corajoso o suficiente para colocar a cabeça para fora da segurança da vala por mais de alguns segundos era frequentemente avistado e atacado. Então, como eles deveriam manter o controle sobre o inimigo quando tudo acima do solo estava comprometido? A resposta era ser criativo.
Os franceses começaram o esforço de disfarçar os postos de observação de árvores. Uma árvore morta atingida por bombas perto de uma trincheira foi meticulosamente estudada, fotografada e medida. Durante a noite, protegida pela escuridão, a árvore era derrubada e substituída por uma versão oca idêntica, feita de tela de arame, venezianas à prova de balas e lona. A base foi cravada no solo para evitar a detecção de aeronaves acima, e uma pequena escada interna conduzia ao topo, dando ao soldado uma visão completamente segura da trincheira inimiga. Eu diria que essa camuflagem chega à raiz do problema. Mirror Cube. O inimigo de toda a camuflagem é a mudança de estação, demonstrada aqui pelo estupidamente óbvio exército norte-coreano. Se você quer uma solução de camuflagem que funcione o ano todo, você precisa pensar fora da caixa, especificamente essa caixa. Este é o Mirror Cube, uma casa da árvore com cobertura de vidro reflexivo na selva sueca. Foi concebido como um hotel não intrusivo, que preserva a natureza de cortar a respiração da área, independente da época do ano. E no ângulo certo, ele se funde com a floresta perfeitamente. Portanto, se você decidir ficar aqui por $517 à noite, eu espero que você consiga encontrar. HNLMS Abraham Cranston. A camuflagem para navios foi amplamente usada na Primeira e na Segunda Guerras Mundiais, mas a tripulação do Abraham Cranston transformou o conceito de camuflagem em um disfarce completo. Em 1942, esse navio caça-minas holandês estava no meio do Mar de Java, que foi então ocupado pelas forças invasoras japonesas. O mar e os céus estavam cheios de inimigos, e para escapar eles precisavam navegar por 1.600 quilômetros de oceano hostil. Parecia impossível, até que o capitão bolou um plano tão engenhoso quanto louco: disfarçar o barco de uma ilha tropical. A tripulação usou folhagem de ilhas próximas para criar uma selva improvisada no navio, de 55 metros de comprimento, junto com tinta cinza para fazer com que partes do casco parecessem uma rocha. Para garantir que não chamasse muita atenção, o barco navegava apenas à noite e rezava para os japoneses não notarem essa pequena ilha estranhamente nova e despretensiosa. Após 8 dias navegando em milhares de pequenas ilhas ao redor da Indonésia, o navio entrou em águas amigáveis completamente sem ser detectado. O Cranston se tornou o único navio holandês de sua classe a escapar do Mar de Java durante a Segunda Guerra Mundial. Estou surpreso que o navio não tenha afundado, com o tamanho dos culhões dos capitães. E aí, qual você achou o mais insano? Você conhece algum outro mestre da camuflagem? Conta aí nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.